Quero convidar você a abrir sua Bíblia comigo no livro de Crônicas, segundo livro de Crônicas, no capítulo 7. Eu quero ler com você a partir do versículo 13 até o versículo 16. Diz assim a palavra do Senhor: Se eu cerrar os céus, de modo que não haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Porque escolhi e santifiquei esta casa, para que nela esteja o meu nome perpetuamente. Nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Esta é a resposta que Deus oferece a Salomão, depois de um grande empreendimento que Salomão realizou, que foi de construir o sonhado templo para Deus em Jerusalém. O rei Davi muito desejou construí-lo, todavia o Senhor o impediu. Então, o rei Davi, antes de sua morte, ainda no reinado, ele empreendeu recursos, ofertas e destinou muitos recursos para que houvesse a construção desse templo. Salomão, tido por ser o rei mais sábio, que muito prosperou no seu reinado, fazendo grandes e muitas alianças, foi favorável nesse tempo e então, empreendendo essa grande obra, construiu o templo. E ao construir o templo, ele consagra ao Senhor. E quando ele consagra ao Senhor, esse templo foi tomado pela glória de Deus. A presença de Deus encheu o templo. E eles ficaram entusiasmados. E aí então, o Senhor volta-se para o rei Salomão e faz esta linda declaração. E a declaração de Deus não é apenas a Salomão. Aliás, esse texto é um texto de aliança, é um texto deuteronomista, é um texto em que há uma ação de Deus em favor do povo, dando ao povo direção, chamando o povo a caminhar a partir daquilo que ele já predeterminou, ou seja, encaminhar-se pela lei de Deus, pela palavra de Deus, para que busquem a Deus. E aqui eu queria nessa noite deixar para você, meu irmão, para você, minha irmã, nós que somos um povo aliançado com Deus, nós que temos sob nós a bênção da eleição, do chamado, da escolha, nós que fomos colocados na caminhada, na jornada da fé, nós que fomos redimidos pelo sangue do Cordeiro, nós que fomos tratados como filhos de Deus, somos chamados a viver vida para a glória de Deus. E aqui, Deus está nos ensinando como lidar com tempos de escassez, como lidar com tempos duros, com tempos difíceis. E esta é a palavra de Deus. Vivemos tempos sombrios, tempos duros, e ainda vamos enfrentar alguns tempos de muita insegurança, de muita incerteza. A pandemia nos trouxe grandes prejuízos financeiros, econômicos, muito desemprego. Muitas pessoas morreram, muitas famílias estão em apuros, em apertos. E isso atinge em cheio o povo de Deus. Somos também tocados, tomados, envolvidos
desafiados nesses tempos de escassez, nesses tempos duros. E eu gostaria de deixar para você, nesta noite, uma rápida reflexão sobre esta palavra amorosa, poderosa de Deus, que Deus dá a Salomão. Veja o versículo 13, fala: se houver tempos de seca, não houver chuva, se houver gafanhotos que consumam a terra, ou seja, que consumam o fruto da terra, ou se enviar peste, se houver pestilência, falta de chuva, escassez no campo e também tempo de doença. 3 aspectos bastante marcantes na história. Deus está dizendo: se eu permitir que essas dificuldades venham sobre o meu povo, então ele vai dizer no capítulo 14, versículo 14, se o meu povo. E aí, meu irmão, e aí, minha irmã, esse é o desafio de Deus. Há uma promessa de Deus em tempos de escassez, em tempos duros, em tempos de dificuldades. Deus faz promessas maravilhosas para o seu povo em tempos de dificuldades. Mas nesta promessa há uma responsabilidade, e é isso que Deus está chamando aqui, e é isso que eu quero falar com você nesta noite. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Há uma promessa de cura, há uma promessa de restauração, há uma promessa de paz, de perdão, de restauração. Há esta promessa. Nesta noite eu quero deixar essa palavra ao seu coração, mamãe, ao seu coração, meu pai, a você que talvez esteja olhando as circunstâncias familiares em prejuízo, talvez o desemprego ronda a casa, talvez há recursos escassos, talvez haja problemas sérios de doença, de enfermidade, mas nessa noite a palavra de Deus a você e a mim é que Deus nos faz uma promessa de restauração, uma promessa de cura, uma promessa de recuperação e de vida, e vida com sentido de vida. Então somente Ele nos chama a buscá-lo. Essa expressão, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, isso é muito bonito nesse contexto, porque Deus está dizendo: eu emprestei o meu nome ao meu povo, eu dei uma identidade ao meu povo, este povo tem o meu sobrenome, é meu, de propriedade exclusiva, conforme a carta de Pedro nos ensina. Deus nos deu a identidade como povo dele, nós pertencemos a Ele, e esta pertença deve dar-nos grande segurança e grande responsabilidade. A responsabilidade está aqui na sequência, que este povo que se chama pelo meu nome se humilhar. Humilhar é curvar a cerviz, humilhar é quebrantar o coração, é reconhecer a nossa vileza, a nossa incapacidade, o nosso limite. Humilhar-se perante Deus é reconhecer a nossa necessidade, a nossa incapacidade, a nossa impossibilidade de conduzir-nos por nós mesmos, e reconhecer a grandeza, o poder e o amor de Deus que está a nós proposto. A vida do cristão é uma vida de humilhação, uma vida de quebrantamento diante de Deus. E ele fala, e a sequência, se humilhar e orar. Orar é essa atitude de voltar os olhos para o grande eu sou, de sair das circunstâncias
e remeter o pensamento, e remeter o coração, e colocar a alma aos pés do Senhor. Orar essa atitude de humildade, mas sobretudo de devoção, de reconhecimento, de dependência desse Deus. Eu humilho e eu invoco o Deus da minha vida, aquele que orar e me buscar. Olha só, Deus está dizendo buscar a mim, não buscar as coisas que eu tenho para oferecer, não buscar as coisas que eu tenho para dar, não buscar as coisas que precisa, que necessita, que almeja, mas buscar a pessoa de Deus. Veja que Deus está propondo uma busca que parte de uma necessidade reconhecida, percebida, de necessitado diante do Deus que pode todas as coisas. Então parte, se inclina em busca do próprio Deus. Que coisa extraordinária. E aí, me buscar e se converter dos seus maus caminhos. Essa palavra conversão é a palavra que nos põe no caminho de tratamento do Espírito de Deus. Converter-se significa arrepender-se, significa olhar para si mesmo, olhar para dentro de si, olhar para o seu íntimo, olhar para o seu interior, olhar para as propensões da sua volição, da sua vontade. É perscrutar a alma, a mente, o coração e ver os caminhos que não estão em consonância com a palavra de Deus. E isto é um confronto pessoal na presença de Deus. Eu quero convidar você a pensar na sua relação familiar, na sua relação conjugal, na sua relação com a sua paternidade, com a sua maternidade. E você, filho de Deus, você, na sua relação com seus pais, na sua relação com seus irmãos. Veja que nós, como povo de Deus, nós somos chamados a viver uma vida que glorifique a Deus dentro de casa. E essas relações familiares, elas precisam ser tratadas, ser restauradas, ser curadas. Como nós podemos lidar com as nossas demandas? Como nós podemos invocar a Deus? Como nós queremos adorar a Deus, buscar a bênção de Deus, se não há uma disposição íntima, se não há uma disposição no nosso coração de nos inclinarmos, reconhecermos os nossos prejuízos familiares e buscar cura, e buscar restauração, e expor isso para que o Espírito de Deus nos trate. Oh, meu irmão, oh, minha irmã, eu tenho para mim que os grandes problemas que nós enfrentamos hoje não estão distantes do ambiente familiar. Muitas pessoas amarguram uma relação familiar doente, disfuncional, que há uma secura nos relacionamentos, há uma impessoalidade no tratamento, há um distanciamento no coração de um para com o outro. Isso é pecado. Isto não invoca a bênção de Deus. Precisamos cuidar disso, precisamos cuidar, tratar a nossa vida, tratar a nossa família, tratar o nosso coração, porque se nós nos convertermos dos nossos maus caminhos, então, aí vem a bênção. Ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Há uma promessa. E nesta noite eu quero deixar essa promessa desta palavra ao teu coração. Deus é o Deus de aliança. Deus é o Deus que faz promessas. Deus é o Deus que cumpre as suas promessas na vida do seu povo. O que Ele requer de nós é essa santa humilhação, essa busca de quebrantamento pelo próprio Deus. E então Deus nos acolhe, Deus nos sustenta, Deus nos firma, Deus nos trata, Deus restaura
a nossa família e a nossa vida. Que Deus te abençoe. Que Deus continue abençoando a sua família. Que Deus continue abençoando o seu lar. Que Deus continue abençoando poderosamente a sua paternidade e a sua maternidade. E você, meu filho, considere a palavra de Deus. Leve a sério o Deus da palavra. E tudo te irá bem. Que Deus te abençoe.